Olá, amigos do Pod Lira, estamos de volta para mais uma edição, chegando ao Pod Lira de número 13, um dia bastante movimentado aqui na sede social do clube, e você vai ouvir, vai acompanhar todos os detalhes do Festival de Natação do Picolé e também do primeiro Festival Aquário de Natação, que é destinado às crianças autistas, e o Lira sempre fazendo a sua parte, unindo a família, desenvolvendo as atividades, as modalidades esportivas e também no aspecto social, né, o comprometimento com a parte social, que é um dos braços do nosso estimado Lira. Comigo, como sempre, o presidente Carlos Eduardo Ferrari Cardoso, Cadu, ou Dudu, é Cadu e Dudu, a gente chama ele das duas formas, presidente que vem fazendo uma brilhante gestão. E de imediato, presidente, para a gente falar um pouquinho desse dia especial que o clube está vivendo, festival de natação, a criançada, a família reunida, sempre aquela atenção especial do Lira com os associados. É isso aí, Vandrei. Olha, clube cheio, muita alegria, muita energia, todo mundo aqui feliz. É isso que o Lira tem no clube, pessoal. Cumprimentando a todos os associados, nossos amigos, usuários. Mais uma vez, como bem o Vandrei já iniciou, hoje 3 grandes eventos no clube. É o Festival do Picolé, a turma Aquário dando um show aqui, os nossos queridos portadores do espectro autista, mostrando pra gente toda a sua evolução, mostrando pra gente o crescimento, a interação que eles têm conosco. Do outro lado ali, Vandrei, já rolando o campeonato de tênis, o primeiro campeonato do ano, o campeonato de simples, é gente para todo lado aqui, é associado, é esporte, é vida, é família. Muito feliz nesse episódio 13. Falta vaga no estacionamento, olha, e olha que a nossa estrutura é muito boa, tem um estacionamento brilhante, mas hoje a casa está cheia e está todo mundo se virando. Mas teve uma galera que veio de Uber, outra de bicicleta, a pé. O importante é chegar aqui no Lira Tênis Clube, que vive um sábado especial de outono, as famílias reunidas e muita movimentação. Presidente, tivemos um carnaval maravilhoso no Lira, né? O esquenta na quinta-feira, feijoada no sábado, os bailes infantis e também o super baile na terça-feira. Avaliação positiva da temporada Carnaval 25 do Lira Tênis Clube? Ah, Vandrei, que satisfação mais uma vez, né? Carnaval memorável, pessoal. Até deu um pouquinho de dificuldade pra gente. Tivemos 2 eventos com os ingressos esgotados há 10, 15 dias antes dos eventos, que foi a feijoada e foi o nosso Folira, o baile da nossa segunda-feira. A gente passou até trabalho para segurar um pouco, porque a gente tem uma capacidade limitada, claro, e as pessoas querendo vir para cá. Começamos na quinta com o nosso esquenta, aqui na beira da piscina, um modelo novo, foi aqui fora, trazendo mais vida, interação com o dia a dia do clube. É um espaço que a gente pretende usar até mais, viu, pessoal? Conforto, segurança e alegria dentro do clube. Na sexta-feira, prestigiando acadêmicos, que vai nos homenagear no ano do centenário. Anotem na agenda, pessoal. Vem aí o grande lançamento, agora em junho, do Samba Enredo da Acadêmicos, com o Lira lá como homenageado. Mais uma vez, a gente conta com todos. Vamos juntos ao lado da Acadêmicos buscar esse belo desfile, mais uma marca na história do Lira Tênis Clube, do Carnaval de Florianópolis. Título, né? O tão sonhado título do Acadêmicos, e se Deus quiser isso vai acontecer. Vandrei, o título depende de vários aspectos, né? Então, estou aqui ao lado do especialista em Carnaval, que vai nos ajudar bastante nesse projeto. O nosso papel é dar suporte de informação, suporte na parte burocrática, na parte administrativa. A parceria está muito boa com a Acadêmicos, a sinergia total. Depois de sexta, grande feijoada do sábado de carnaval, mais uma vez sucesso, comandada pelo Neuri Donati, nosso conselheiro associado. 2 bailes infantis, com mudanças lá dentro, calor pela cidade toda e aqui o pessoal no conforto, né? E eu, recheando esses dois bailes infantis, aquela segunda-feira que a gente falou também, muito legal, pessoal, carnaval memorável mais uma vez, histórico. É verdade, o carnaval faz parte da história do Lira, né, que desde o tempo dos grandes bailes, né, onde a sociedade de Florianópolis se reunia, e a história foi escrita dessa forma e vai continuar. A tradição com a inovação, como o nosso presidente sempre fala, né? E temos agora uma missão, um ano pela frente. Houve a retomada do Lira Mulher, um projeto brilhante interno aqui do clube, e os eventos grandiosos até o final do ano, por exemplo. A
A começar pelo o Baile das Mães, no dia 9 de maio, uma sexta-feira, que vai dar para fazer uma grande festa de novo e é um grande marco do Lira. Ah, exato, muito bem lembrado. O ano começou, não começou depois do Carnaval, começou muito antes da virada de 2024 para 2025, mas agora começam os eventos dentro da sua regularidade. O evento marcante do clube, um baile mais social, que é o Baile das Mães, na sexta-feira do Dia das Mães, a gente conta com todos, na sequência deve vir a divulgação, os convites já começando a ser vendidos, garanta seu convite, porque pelo que a gente viu no Carnaval, no aniversário do clube ano passado, aqueles convites esgotados devem acontecer de novo, hein? Então, já voltando à normalidade, confrarias às quintas-feiras, o Lira Mulher na última terça-feira do mês, todos eles com muito sucesso. E aproveite, sempre último final de semana, Do mês. último sábado do mês, a feijoada do Panini, com aquele samba, e por aí vai, né? E muita coisa pela frente, porque vem aí a festa do vinho, vem o super baile de 99 anos em outubro, enfim, o Arraiá, né? O Arraiá, não podemos deixar de falar do tradicional Arraiá de junho. É o Lira movimentando a família, o grande clube da cidade. Rodrigo, fala aí. A gente já está falando do baile de 99 anos, já dá um frio na barriga, né? Imagina o centenário. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora da gente celebrar o centenário do Lira Tênis Clube, né? Fruto da fusão de dois outros clubes da cidade, lá em 1923, perdão, 26, mesmo ano que a Ponte Ercílio Luz foi inaugurada, e a cidade estará em festa no ano que vem, né? Celebrando o Lira, celebrando a ponte e celebrando, sobretudo, a cidade de Florianópolis. Presidente, do ponto de vista administrativo, obras, como está o Lira, como está o planejamento? Existem obras de manutenção, obras que podem avançar dentro do clube? Nos conte um pouco a respeito disso. Ah, isso mesmo, né? A gente teve um ano de 2024 muito positivo, né? Tanto na parte administrativa quanto na parte financeira e econômica. A gente saiu de um balanço negativo de 2023, em torno de 150 mil reais, para um balanço positivo em torno de 600 mil reais no ano de 2024. Dá mais de 700 mil de diferença. Naquele momento de 2023, a gente precisava fazer algumas mudanças. Esse é um comparativo, esclarecendo e sendo transparente, dentro da mesma gestão. A gente precisava fazer algumas rescisões que foram feitas, algumas reformas administrativas que deram sustentabilidade para que a gente pudesse ter um ano tão positivo em 2024 com essa diferença toda. Nos deu um pouco de fôlego também, estamos agora e já pedindo, não paciência, né? Pedindo auxílio para o associado, para o usuário, em especial da natação e do tênis. Estamos terminando, em vias de terminar, a reforma dos vestiários da piscina. Então, obras nunca são tranquilas, mas a gente sabe que é para o bem-estar de todos, né? O pós-obra, a gente esquece dos transtornos da obra. O pessoal está tendo, do vestiário masculino, está tendo que utilizar o vestiário do tênis, o pessoal do tênis está sendo compreensivo também, mas é para o bem-estar de todos, mais uma vez. Obras grandes não terão ao longo do ano, mas reformas do tipo desse vestiário vão acontecer. Investimento no social, investimento que foi feito em 2023 na parte administrativa, resultou um resultado tão bom em 2024 e a gente conta com colaboração e agradece a todos indistintamente por ter nos apoiado nas reformas que precisamos fazer em 2023 para que tivesse esse resultado tão positivo em 2024, nos desse sustentabilidade para 2025 e 2026. Isso tudo é para que a gente tenha dias como hoje, com a piscina cheia, a quadra de tênis cheia, restaurante cheio, o clube num sábado lotado, com alegria, com as pessoas usufruindo da estrutura, em nome dessa família toda que é o Lira Tênis Clube. Presidente, no Conselho Deliberativo sempre boas discussões e tivemos até uma alteração no estatuto que favorece o clube, a instituição. Como foi esse debate? Exato. Estamos aqui ao lado com o nosso presidente do Conselho Fiscal, Carlos Eduardo Ferreira, o Cacau, está nos dando oi ali. Ele gosta de ficar mais pelos bastidores, mas é uma pessoa que sempre nos apoia, nos ajudou a conduzir essas reformas. Para o Lira participar é uma evolução, né?
para o líder poder participar de alguns projetos de captação, para poder modernizar a sua parte burocrática mais ainda, profissionalizar as áreas. Nós propusemos uma alteração no Estatuto Social e fomos muito bem recebidos pelo Conselho Deliberativo. Estamos em via de lançar o edital da Assembleia Geral para que a gente possa consolidar essa evolução que vai trazer aí benefícios para o clube, para a sociedade toda pelos próximos bons 10, 15 anos. Então é isso, presidente. Temos um ano pela frente, tem o Baile das Mães e o Lira com grandes atividades ao longo do ano. Aqui com a gente, a Andresa Dan, ela que é mãe do Breno. O Breno tem 5 anos, é aluno de natação, ele é do espectro autista e hoje está vivendo uma experiência bacana, que é essa competição organizada pelo nosso clube, direcionada a esses jovens que têm essa atenção especial aqui no dia a dia. Prazer te receber, Andresa, e tenho certeza que é só alegria o que você está vivendo aqui no nosso clube. Meu Deus, satisfação a minha, imensa. Posso falar em nome de toda a turma Aquário, tá? Que é uma turma especial para quem talvez ainda não entenda, que é específico para autistas, né? O Breno é uma criança de 5 anos e nós entramos o ano passado nessa turma, que não é uma aula apenas, né? A professora especializada, todos os professores especialistas, né, fazem praticamente uma terapia. Eu digo isso com muita segurança, porque o meu filho só tem avanços com essa turma. O autismo, ele é muito diferente, né? Cada pessoa é única. O que eu posso falar dele é que ele é a questão comportamental. Rigidez cognitiva, esse nome bonito, né? Geralmente inflexíveis, resistente a mudanças. Então, o Breno não entrava em água. Nós tentamos outras vezes aqui, foram frustrantes. Em turma, antes do diagnóstico, não sabíamos. Chorava. Fomos entender depois que era barulho, muitas questões sensoriais envolvidas, né? A professora não sabia, não tinha diagnóstico, então não tinha como prever. A questão da água, né? Molhava, se eu estava de roupa, alguém ao redor acompanhando, outra pessoa de roupa fora da piscina, não estava com o traje que para ele era específico para o banho. Ele simplesmente gritava, sofria com isso e tal. Mais do que sensorial, muito dessa inflexibilidade. Então a gente só tem a agradecer. O evento de hoje significa assim, como se fosse o divisor de águas, um troféu que a gente tem maior, que ele realmente hoje está socializando, estamos colhendo frutos, os benefícios do desenvolvimento graças à natação. A questão da água, molha um pouquinho, se incomoda, mas já não tem aquele caos todo, já consegue se regular, ajudou a regular as emoções, tempo de permanência, de espera, a vez do outro, né? Troca de turnos, como a gente aprende, então é minha vez, é a do outro. Só avanços, até a praia, por exemplo, que não entrava no mar, a natação proporcionou isso. Olha só, presidente, o Breno é um case de sucesso, de integração, de socialização. Isso nos orgulha muito. O Lira abrir as portas para essa causa e o resultado está aí. Ah, legal. Olha, emociona a gente, né? A turma Aquário, a turma os portadores do TEA, do transtorno do espectro autista, mora no nosso coração, né? Hoje aqui com a Andresa, representando todos os pais, a mãe do Breno, que representa todas as crianças que estão conosco. Vou falar um pouquinho do começo desse projeto. Ainda quando o nosso querido Adolfo era diretor administrativo, ele encampou essa bandeira. A gente, enquanto clube social, que tanto recebe da cidade, que tanto recebe da sociedade, a gente precisa devolver alguma coisa para a sociedade, devolver dentro das nossas limitações e possibilidades. E ele buscou lá na bandeira, foi buscar um pouquinho, entender o que significava, como era isso. E a gente foi junto à prefeitura e conseguiu buscar o recurso para um projeto. Isso foi lá em 2023, né? E a gente fez esse projeto ao longo de 2024. Hoje a gente não tem mais o projeto da prefeitura, mas o Lira manteve, não poderia ser diferente, manteve a turma. Então, por que a gente fala isso? Porque num primeiro momento a gente precisa de apoio. E já para falar para as pessoas que têm essa possibilidade, para as pessoas que às vezes têm a gestão pública,
que entendam dentro das políticas públicas específicas, que entendam e ajudem, porque o resultado está aqui. E já aproveitando o gancho, perguntar para a Andresa, como é que foi esse acolhimento inicial? Como é que foi essa sensibilidade também dos professores aqui, que foram buscar capacitação no primeiro momento, antes de iniciar a turma, foram entender o que é o TEA, foram entender que eles precisam ter sensibilidade a cada momento, com cada aluno, pela especificidade que tem de cada um é diferente do outro, cada um tem uma necessidade de tratamento diferente. Como é que foi esse acolhimento e a evolução do Breno, como você já falou, ao longo do tempo? Acolhimento, muito obrigada pela oportunidade, esse olhar que vocês estão tendo para a sociedade, né? Já que os diagnósticos têm aumentado cada vez mais, é importante essa inclusão que nós temos que às vezes é levantar bandeira ou não, sem muito rótulo, mas é incluir, né? Então, assim, o acolhimento fora do comum, além, somos muito gratos, porque fomos muito bem recebidos desde o começo, desde antes de sabermos diagnósticos já fomos muito bem tratados, insistíamos, a professora atual dele insistia para que ele viesse e não sabia, e ela já tinha esse desejo de ajudar, imagina depois sabendo que era e entrando na turma dela, né? Então, assim, graças a ela, todo esse desenvolvimento também, não estou anulando nenhum tipo de terapia, tratamento, no caso dele a medicação, mas com certeza a turma Aquário, específica para o autismo, é assim, realmente, como eu brinquei, o divisor de águas é o marco para realmente colaborar para isso, né? Vou contar uma passagem para vocês. Quando a gente começou com a turma, antes de a gente fazer o lançamento aqui na secretaria, quando a gente começou com esse projeto da prefeitura, a gente já tinha turma, dava algumas bolsas. Quando veio o projeto, a gente precisava buscar as crianças e tem que estabelecer alguns critérios, claro. E os critérios de necessidade, o critério do diagnóstico correto. A gente abriu em alguns grupos e acabou caindo em alguns grupos que falam sobre o TEA. Só entupiu o telefone da secretaria e o WhatsApp. A gente teve um dia que veio tanta ligação, tanto pedido de informação, que a gente só fazia isso e foi muito legal. Que a gente pôde entender também, como bem a Andresa falou, que as pessoas estão querendo buscar, as pessoas e tem espaço, viu? Se a gente colocar, eu acho que 3 vezes mais turmas, a gente consegue encher as turmas com tranquilidade, por conta da necessidade. Aí chegou um momento que tinha mais de 150 crianças na fila de espera, vejam. Olha só, tem muito espaço, contem conosco, dentro das nossas limitações físicas, nossas limitações financeiras, a gente vai aumentar dentro das possibilidades, mas fiquem atentos, porque é um transtorno que precisa de atenção, o resultado está aqui hoje, um dia simbólico com as crianças evoluindo, tanto na parte física quanto na parte cognitiva, quanto no dia a dia delas. Então, muita satisfação mais uma vez, Andresa. E obrigado também pela confiança de trazer seu filho aqui. Obrigado aos pais pela confiança no nosso trabalho, na nossa capacitação. Isso é importante, é uma via de mão dupla, né? Os pais têm que ter confiança e a gente tem que se capacitar para fazer essa entrega adequadamente. Mas estamos em excelentes mãos, venham, façam parte, porque assim, nós não precisamos nos adaptar para estar aqui. A gente sente em casa, realmente a adaptação toda é feita, tá? Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, sucesso. Obrigado, Andresa Dan. O grande projeto, que é o projeto voltado para o espectro autista, um grande braço de socialização executado pelo Lira Tênis Clube. Então, presidente, muito importante essa primeira competição destinada aos alunos da turma do espectro autista. Estamos aqui recebendo o Valberto Souza e o Murilo, essa jovem promessa da natação, é o espírito familiar do Lira. Valberto é atleta master do Lira por muito tempo, com várias conquistas, e o seu filho Murilo, que tem 5 anos, nada hoje no Lira, mas está aqui desde pequenininho, desde o primeiro ano de idade, e esse é o espírito do Lira, né, Valberto? A família, o esporte e a convivência. Saber que a criança está num local onde ela está segura, onde ela está sendo bem orientada, está sendo direcionada para o esporte. O esporte desde cedo determina regras, o que pode, o que não pode, dá limites para a criança. E está deixando a criança saudável, né? Está num ambiente saudável, está se alimentando, está dormindo na hora certa para chegar disposto no dia seguinte para fazer atividade física regular. É isso que interessa. E o clube permite tudo isso.
um local de segurança, onde as pessoas são carinhosas, zelam, tomam conta. Então isso é muito importante para a família, para a gente zela, a gente preza bastante por isso. E aí, presidente, o caso dessa família maravilhosa, Valberto, Murilo, entretidos com o clube, a natação é um grande espaço para convivência. Isso aí, Vanderlei. Aqui o nosso lema é Clube da Família, né? E nada melhor do que esse exemplo. Valberto, Fabiana está ali, também a esposa, os pais sempre frequentando, e o nosso querido Murilo, desde que nasceu praticamente aqui dentro do clube. Valberto, fala um pouquinho pra gente, como é que tu foi atleta de natação na infância, na adolescência, como é que tu trabalha isso? Depois atleta master e hoje o Murilo aqui conosco, né? Como é que tem essa, enquanto tu trouxe o Murilo aqui pro clube, como é que tu pensou um pouco na tua infância, pensou na tua adolescência? A gente sabe que as memórias que a gente fica para a vida são memórias que a gente vai guardando, aquelas coisas que a gente vai vivendo. Fala um pouquinho das tuas memórias que tu teve na natação. Tenta passar um pouquinho isso para o Murilo, o que ele pode sugar, o que ele pode buscar, o que ele pode, o que o clube pode trazer para ele nessa caminhada que ele tem. Eu tento passar isso para o Murilo, que ele vai fazer atividade esportiva que dá prazer para ele. Eu fui atleta de natação dos 10 aos 16 e tive o prazer de encontrar esse grupo depois e fiquei dos 40 aos 46, 47, sendo membro da equipe Master do Lira. Devemos ter competido aí uns 2 ou 3 sul-americanos, muitos brasileiros. Mas o importante é que o esporte começa a mostrar desde cedo para a criança que quando ela se dedica, ou quando ela foca em alguma coisa, há resposta. E o que a gente quer é que essa criança que está nessa fase de desenvolvimento psicológico entenda que durante a vida toda vai ser assim. Para que ela entenda que quando ela se dedica, quando ela estuda bastante, a nota da escola vem, que quando ela chega no horário e ela não perde o treino de natação, o tempo baixa e ele consegue melhores resultados. Para que tenha aquela meritocracia, saber que quanto maior o esforço, melhor os resultados. O Murilo frequenta a beira desta piscina aqui desde a barriga da mãe, acompanhando as nossas competições. Ele já vinha sentindo o cheirinho do cloro desde pequenininho. Como também temos vídeos da Bela torcendo para o nosso revezamento com 10, 12 aninhos. Na beira da piscina a gente já estava competindo revezamento junto. Criando memórias, né? Então assim, é isso que é legal no esporte. Pode ser que daqui a 2, 3, 4 anos ele tenha a decisão, não é o esporte que eu quero, vamos procurar outro. Mas o meio esportivo te permite isso, permite moldar a criança para que ela seja um adulto, principalmente aprenda a lidar com as adversidades. Hoje em dia o que a gente está vendo é que a infância, os adolescentes ficam frustrados com muita frequência, de uma forma muito fácil. Sim. Ninguém está sabendo lidar com a frustração, com a perda ou com o resultado adverso. O esporte te ensina isso. Verdade. Que um dia você está bem, você ganha e você pega a medalha de ouro, o outro você erra uma chegada, vai ficar em segundo, terceiro, não vai ganhar medalha. E que se você treinar, se dedicar, e se na semana seguinte você tiver a sua resiliência, o seu foco e voltar tudo do zero, o resultado vem lá na frente. Sim. Sabe? E não necessariamente isso vem com trauma. Você ensina aquela criança que está em formação ainda, com a cabecinha em formação, que tem um dia que ela ganha, tem um dia que ela perde, e nem por causa disso o mundo acabou. É verdade. Ela vai se dedicar mais para que tenha um resultado positivo na próxima. Isso é importantíssimo na geração de hoje. Exato. Isso é um elemento importante para a gente. Exato. Esse depoimento do Valberto, ele vai muito ao encontro do que a gente tem ouvido de alguns atletas que tiveram sucesso, não só sucesso na atividade esportiva, mas sucesso na vida. As lições que o esporte traz, elas são impagáveis. A gente tem que aprender a ganhar, aprender a perder, a gente aprende que o resultado não é de graça, aprende que o chegar cedo no treino vai ser o teu resultado depois, o estudar vai ser o teu resultado profissional depois também. Então, olha aí, mais uma grande lição. Roberto, fala um pouquinho pra gente,
da parte social do clube, desse acolhimento, da segurança. Isso tudo que o clube te traz com atividade física, com esporte, ele vem também ao lado de uma atividade de amizades que a gente ganha, de convivência social, a segurança que a gente tem dentro do clube social. Como é que é isso para vocês? A tua segurança de trazer o Murilo para cá? Os nossos filhos são os nossos grandes tesouros, né? De tu ter confiança de deixar o teu filho aqui conosco, com os profissionais, no ambiente seguro. Como é que é isso para vocês? A nossa vida vai sendo tão corrida, os dias são tão corridos, que acaba que o nosso ciclo social acaba sendo bem restrito. Quando você consegue fazer com que essa turma da natação, da equipe, do esporte da criança tenha também um evento social onde você pode juntar todas essas famílias, é fantástico. Então, o Festival do Picolé, onde ele encontra os amiguinhos com os quais ele treina durante a semana. O Murilo já participou de várias colônias de férias aqui, na época das férias da escola, porque a gente sabe que está dentro do clube, fazendo atividade física, brincando com recreação. E a criança está segurança, protegido, fazendo atividades artísticas, e um dia da pintura, e um dia da culinária, e um dia da natação, e um dia do cineminha. Os eventos do clube que eles propiciam também, jantar do Dia das Mães, baile de carnaval, almoços aqui com feijoadas, isso propicia que mesmo a gente estando fora do ciclo da equipe, como eu tive que me afastar, mas a gente mata a saudade da turma, a gente vem aqui dar um abraço, porque acaba criando um vínculo familiar com todo mundo que convivemos juntos durante esse tempo todo. E aqui você sabe que ninguém está mexendo no teu carro, você está aqui, todo mundo te conhece depois de um tempo, você está seguro, a criança tem um ambiente que ela pode brincar um pouquinho. Uma segunda casa, né? É verdade. Você fica bem tranquilo. Esse é o espírito do Lira. O Lira é uma grande família, é uma grande casa, presidente. É isso aí. É a nossa obrigação, né? Devolver segurança, devolver uma estrutura adequada. A gente trabalha para isso. Então, fechou. Obrigado, Valberto. Obrigado, Murilo, pela participação. E esse é o espírito do Lira Tênis Clube, é o espírito da família. Bom, presidente, já que o assunto hoje, o grande assunto desta edição do Pod Lira é a natação, a gente está aqui com o Rodrigo Meirelles, que é mais do que da casa, super atleta, embaixador do Master da natação e sempre com boas notícias, boas histórias e boas observações a respeito dessa modalidade tão importante que é a natação para o nosso Lira Tênis Clube. Prazer te receber de novo, Meirelles, e um evento especial hoje. Né? Um evento especial, um evento para as crianças, para as famílias, né? E, na verdade, essa é o início da prática desportiva de natação ou de qualquer outro esporte, sempre começa nessa idade, e fomentar isso entre as crianças e as famílias é muito importante para o clube e para o próprio desenvolvimento das crianças. Né? E aí, presidente, Meirelles na área, é boa notícia que vem. Falou em natação, tem que falar no Rodrigo Meirelles, né? A gente não pode fugir. Rodrigo, fala pra gente, Rodrigo. Expectativas, Equipe Master 2025. O que vem pela frente, Rodrigo, depois de um ano tão positivo em 2024? Nós tivemos realmente um ano de 2024 extremamente positivo para a Equipe Master do Lira. A Equipe Master do Lira conquistou no ano de 2024, durante as 4 etapas do Circuito Brasileiro Master de Natação, organizado pela ABMN, Associação Brasileira Master de Natação, nós fomos vencedores nas 4 etapas do Troféu Eficiência. Isso é um feito que nenhuma equipe brasileira havia obtido até então na história da ABMN. Também, em função dessa situação, fomos a equipe de destaque do ano de 2024, também por eleição dos atletas, dos técnicos e de todos os envolvidos na natação master. Através de uma votação direta, então isso nos honra sobremaneira. Para o ano de 25 estamos aí, agora temos no final do mês, começo de abril, entre o dia 30 de abril e 4 de maio, o Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, uma das etapas do circuito brasileiro, e vamos com tudo, vamos lá para continuar honrando as nossas raízes do clube, da família do Lira, de todos os nossos amigos, nós chamamos os amigos Lira, né?
E porque o Master, na verdade, além de todos aqueles que treinam aqui na equipe, a gente tem amigos pelo Brasil inteiro. Em função, Tem festa também, tem festa. Tem festa, tem confraternização, tem saúde, tem competição, né? E em função, digamos, da alegria do nosso clube, das pessoas do nosso clube, das amizades e do relacionamento que a gente tem amigos no Brasil inteiro. Então a equipe Master do Lira é realmente uma equipe destaque, como foi em 24, e vamos continuar querendo manter essa postura. Boa. Ah, legal. Rodrigo, fala um pouquinho pra gente desse calendário de 2025. Boas notícias, competição em Florianópolis de novo, depois daqueles campeonatos brasileiros memoráveis que teve no Unisul. O que a gente tem aí em setembro, Rodrigo? Dá essa notícia para a turma. Spoiler pra galera. Esse ano nós, graças a Deus, através da Universidade Federal de Santa Catarina, através do nosso amigo Luiz Guilherme, que faz parte da direção do clube também na atividade de natação, colaboramos também na vinda do Campeonato Brasileiro, de uma etapa da Copa Brasil, que é uma das 4 etapas do circuito brasileiro, que vai acontecer em setembro na Universidade Federal de Santa Catarina. Nós já realizamos em outra oportunidade, com o apoio também do Lira Tênis Clube, dois circuitos brasileiros, ou 2 etapas do circuito brasileiro em 2 anos distintos, na Unisul, na oportunidade que nós tínhamos aquela piscina disponível. Sim. Hoje temos a Universidade Federal, através do Luiz Guilherme, que tem nos propiciado essa opção. Então tivemos a oportunidade de poder ter lá esse evento, que vai ser maravilhoso. E convidamos a todos, os sócios, os atletas. Só para a gente ter uma noção, o Meirelles, para o nosso povo que está assistindo, são grandes equipes a nível nacional que participam, né? Sim, participa Flamengo, participa Pinheiros, participa Grêmio Náutico União, participa Botafogo não, porque não tem mais, desculpa, parte da natação. Fluminense, Vasco da Gama, Pinheiros, Hebraica, uma imensidão de equipes do Brasil inteiro. Equipe Capixaba, equipe Potiguar, equipe de Natal, Maranhão, Amazonas. Vamos levantar essa taça. Uma equipe muito forte também de Campo Grande, do Mato Grosso. Vamos levantar essa taça, né, presidente? Vamos atrás, vamos atrás. Isso aí. Parabéns, Rodrigo, parabéns pelo trabalho, por agregar as pessoas. Equipe Master, mais uma vez, ano de 2024, extremamente de sucesso. O Lira conseguiu seu destaque nacional com tantos títulos. É isso aí. Parabéns, vamos com tudo para 2025 com etapa em Florianópolis. Então, presidente, hoje é natação, prato cheio do nosso episódio número 13. E está aqui o Luiz Guilherme, que é assessor da diretoria de natação. Ele vem fazendo um grande trabalho de dedicação, né, de prospecção, de treinamento, enfim. E o dia de hoje é muito especial, né, Luiz? Aqui no clube, essa movimentação toda da criançada, a inclusão social que o Lira permite. É muito importante esse evento, né, para motivar essas crianças, né, para eles terem vontade de nadar, né? Nós moramos numa cidade que a natação é muito importante, né? Uma cidade que tem um mar aí fabuloso, né? Várias praias, e o ensino da natação é fundamental para as crianças. Presidente, Luiz Guilherme com vários desafios, várias implementações e muita dedicação em prol do rendimento da equipe de natação. Exato, Valério, muito importante. Primeiro, agradecer e parabenizar o Luiz Guilherme pelo trabalho que está desenvolvendo na nossa diretoria de atividades aquáticas e fitness, conhecida como a diretoria de natação, que é o maior volume da diretoria, né? Luiz, fala um pouquinho para a gente, aproveitando também para continuar dando os parabéns pela evolução que a gente está tendo nas equipes de rendimento do clube. Desde o Mirim Petis, Infanto Juvenil, o Sênior, como é que foi essa mudança para esse ano, como é que foi essa maior estrutura para os atletas, como que está surtindo esse efeito agora. A gente está saindo de um campeonato absoluto, o Lira, depois de muito tempo, conseguiu chegar no pódio, em 3º lugar no estado. Essa retomada do protagonismo da natação do Lira
na natação catarinense. Fala um pouquinho para a gente disso aí e te dá parabéns ao lado do Marcelo Amin por todo esse trabalho. Obrigado, mas antes de falar da evolução da equipe, importante destacar o quanto o Lira Tênis Clube tem apoiado a natação. O Lira fornece toda a infraestrutura para que os atletas possam ter um bom desempenho. Então isso é mais importante, se não tiver apoio. Então hoje o Lira dá pleno apoio completo aos técnicos e aos nossos atletas. E recentemente, no último final de semana, nós tivemos o campeonato estadual absoluto lá na UFSC e a equipe do Lira foi fantástica, né? Terminou a competição em terceiro lugar geral, né? Lembrando que nesta competição tinham 20 equipes de Santa Catarina, equipes fortes, com um número grande de atletas. Em média de 400 atletas estavam nessa competição, no absoluto de natação estadual, né? E o Lira terminou em terceiro lugar geral, é uma grande conquista. Então nós temos que dar parabéns, sobretudo, né, ao apoio que o Lira, agradecer o apoio do Lira e parabenizar todos os atletas e, sobretudo, os técnicos que não têm medido esforços para conduzir essa equipe como ela está sendo até o momento. Aliás, a equipe de natação do Lira está desenvolvendo seus treinamentos na piscina olímpica da Universidade Federal de Santa Catarina, que é de 50 metros. A do nosso clube é semiolímpica, 25 metros. E graças, né, à intermediação do professor Luiz Guilherme, que está focado também nesse trabalho. Ah, exatamente. A gente tem a piscina aqui do clube de 25 metros, que serve... existem competições de natação em dois tipos de piscina. Uma piscina de 25 metros, que é chamada de piscina semiolímpica, e uma parte das competições de piscina olímpica de 50 metros. A gente teve... Fala um pouquinho para a gente também, Luiz, como é que foi essa tua ajuda, como é que tu encampou esse trabalho, como é que tu liderou esse trabalho de revitalização, de reconstrução da piscina da Universidade Federal. A gente sabe que com essa dificuldade de recursos, dificuldade de verba para custeio, como é que foi isso na UFSC? Como é que está sendo essa interação com os clubes, em especial com o Lira, que dentro das possibilidades tenta ajudar? Como é que é isso? A satisfação que tu tens também de trazer uma ferramenta dessa, que é uma piscina, hoje com a piscina da Unisul fechada, ficamos órfãos dessa piscina olímpica e a UFSC está podendo, com toda a qualidade, devolver para a gente isso para que a gente possa ajudar nos treinamentos. No ano de 2023, eu assumi a vice-direção do CDS na UFSC e o nosso projeto era conseguir manter a piscina de 50 metros. Ela estava inativa, aí com recursos financeiros vindo de parceiros, nós conseguimos manter a piscina em condições, né, não só para uso, mas também para sediar as competições estaduais. E, além disso, nós fizemos algumas parcerias, uma delas com o Lira Tênis Clube, né? Então, o Lira ele pode, em alguns horários específicos, treinar na piscina da UFSC, e isso é muito importante porque os atletas precisam treinar numa piscina de 50 metros, né? Então, foi uma grande conquista. Hoje, na UFSC, nós temos projetos de extensão e ensino recebendo em torno de 600 pessoas no complexo aquático, para as atividades acadêmicas, né? E a parceria com o Lira é muito importante, porque o Lira tem nos ajudado a manter a piscina. Sem essas parcerias, hoje nós estaríamos com a piscina fechada. Ô Luiz, fala pra gente, depois desse pódio no campeonato absoluto, essa gurizada, como a gente fala aqui, né, essa garotada, vindo com tudo, vindo com força, vindo com motivação, como é que está a expectativa aí para os resultados ao longo do ano e para 2026 na sequência? Eu acho que nós temos que ter clareza nas nossas metas, depois dessa evolução, o que nós aguardamos daqui para frente são as primeiras medalhas nos campeonatos brasileiros de natação.
Então, essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo agora e certamente nas competições estaduais nós vamos sempre estar numa posição de destaque em Santa Catarina. Isso eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas nosso objetivo agora é conseguir as primeiras medalhas nos campeonatos brasileiros e nós vamos conseguir em função do apoio que o Lira tem dado aos atletas. Muito bem, Luiz Guilherme falando sobre as possíveis conquistas do Lira esse ano. Muito trabalho, muita dedicação, muito treinamento e temos certeza que as medalhas chegarão. É isso aí, Vandrei. O Lira retomando a posição de protagonismo na natação catarinense, na natação nacional. Então, presidente, hoje o assunto é natação e para a gente fechar a pauta de hoje do Pod Lira 13, programa especial nas dependências do nosso clube, com a coordenadora geral de esportes, a Cláudia Morales Benedetti, que é mais do que da casa, e no dia de hoje, todos nós associados, todos nós da família Lira, celebrando as competições de natação, de inclusão e diversão para a garotada. Com certeza. Esse nosso quarto festival do Picolé, a gente conseguiu trazer 135 crianças inscritas e pela primeira vez conseguimos incluir as turmas do aquário. Foi muito emocionante, né? Depoimento dado esse por pais de crianças típicas e pelos próprios pais das crianças autistas que vieram nos bastidores nos agradecer. Disseram que foi um sucesso, foi uma superação imbatível para essas crianças e realmente a gente pôde ver no rostinho deles assim, a alegria de terem participado, de terem ganho, né, a primeira medalha, foi maravilhoso. Tá de alma lavada, presidente. Tá de alma lavada. Bom, a Claudinha aqui conosco é sucesso, né? Se a gente deixar, a gente faz mais um podcast só conversando com ela. Então, Claudinha, fala pra gente da tua motivação, como é que foi, começando pelo final, né? A gente recebeu aqui a Andresa, mãe do Breno, 5 anos, e ela pôde relatar um pouco, até são falas que nos emocionam e nos deixam mais motivados ainda para a continuidade desse trabalho. Fala um pouco, tu esteve presente desde o começo, como é que foi o desafio de primeiro de se capacitar, de entender o que é o TEA, o transtorno do espectro autista, de entender como lidar com essas crianças, de entender que cada criança é diferente do outro, de entender que tu tens que ter sensibilidade ao longo do processo, ao longo das aulas. Como é que foi isso e como é que é a satisfação de ver essas crianças evoluindo? Tanto na parte física, tanto na parte cognitiva, como na interação delas. A vida delas vai ser diferente, certamente, após essas aulas, após esse grupo. Fala pra gente como é que foi isso desde o começo, Claudinha. Pergunta gostosa. Então, lá no começo, quando a gente pensou inicialmente em montar as turmas dos autistas, veio aquele frio na barriga de saber como iremos lidar com essas crianças que são altamente sensíveis, crianças delicadas, né? Será que a gente vai dar conta? O nosso maior medo no começo era assim, se houver uma desregulação, uma crise em meio a uma aula, como iremos conter? Não temos prática nenhuma. Aí nós chamamos uma profissional maravilhosa, Fabiane Clambatistotti, uma fonoaudióloga especializada nisso, uma grande amiga minha, e ela veio aqui e justamente eu coloquei para ela esses nossos medos e ela falou assim, Claudinha, vocês vão precisar conhecer as características do autismo e como lidar com eles, não precisa saber mais nada e dali em diante vocês já com a própria metodologia de vocês vão ter essa sensibilidade e vão ir se ajustando. Aí feito esse nosso treinamento, onde a gente pôde entender o que é uma desregulação, como regulá-los, como trabalhar a questão dos materiais adaptados para eles, como apresentar material por material para eles e etc., a gente se sentiu um pouco mais confortável para trabalhar com eles. Feito isso, quando começamos com a primeira aula prática, os desafios vieram realmente na pele. Então, assim, nós tivemos crianças que levaram 20 minutos, né, tendo uma crise só para passar na ducha para poder entrar na piscina. Depois que a gente conseguiu trabalhar, ter contato com essa criança, olho no olho, pegar confiança, esse pai fez toda uma adaptação dela com a gente conseguiu colocar a criança dentro d'água. O segundo desafio foi apresentar material a material. Tinham crianças que pegavam material e gritavam, choravam, tinham medo, não sabiam o que fazer, jogavam material longe e assim a gente foi tendo esse entendimento de que não é no nosso tempo, e sim é no tempo deles. O que é diferente das nossas turminhas regulares, onde ali as crianças têm as aulinhas de 30 minutos, 40 minutos, número 1, 2, 3, bambu na parede, vai para um lado, vai para o outro, agora faz assim, faz assado. É diferente a captação e a compreensão dessas crianças, né?
O segundo desafio foi fazer assim, essas crianças confiarem na gente, né, tanto quanto nos pais, para que a gente pudesse dar um comando e eles executarem essas atividades. Feito isso, o terceiro desafio foi assim, se adaptaram, gostaram, curtiram, como tirá-los da água, porque daí eles não queriam ir embora. O que foi tão bom. tão bom que eles não queriam ir embora. Foi aí que a gente foi desenvolver então nossa metodologia, trabalhar a questão da previsibilidade, criar uma rotina não rígida, mas porém um pouco mais flexível em relação à estruturação da aula. Então a aula deles praticamente é quase sempre a mesma, sim. Porém, os conteúdos são diferentes dentro de cada estrutura. É sempre as musiquinhas do início, de integração social, depois vem a parte de deslocamento, depois vem a parte de imersão, depois vem a parte de brincadeiras e a parte de sair da aula. Então, tudo isso é cronometrado e tem vozes de comando ali que as crianças, quando você anuncia, por exemplo, gente, hora do guarda-guarda. As crianças já sabem que faltam tantos minutos para terminar a aula, então agora elas não brigam mais, não choram mais para sair da piscina. Conseguimos constituir essa rotina, né? E agora a gente está tão bem com essas crianças que, a partir de agora desse festival, a gente já vai conseguir meio que dispensar teoricamente, na prática, esses pais de dentro da piscina, de tão adaptados que eles já estão com a gente, e agora uma aula sim, uma aula não, eles já vão poder fazer a aula sozinhos, só com o professor dentro da aula. E até para a gente relembrar a passagem da mãe, a Andresa aqui, que marcou muito a fala dela, foi o seguinte, meu filho Breno, ele não entrava na água, ele passou a gostar disso, e no mar da mesma forma. Então, iniciou o processo na piscina do Lira e depois foi à praia, no mar, conseguindo vencer essa barreira, né? Adaptar-se ao mundo real no tempo dele, e marcou muito essa declaração da Andresa a respeito do Breno. É o acolhimento, né, Andrei? É o acolhimento que se tem, é muito trabalho, a capacitação também que foi desenvolvida. Então, quando a Andresa vem dar um depoimento desse para a gente, falando dos benefícios que trouxe, nos motiva mais ainda. Claudinha, fala pra gente como é que está hoje, contextualiza como é que estão as matrículas, tem, não tem, após o projeto que a gente teve com a prefeitura, agora o clube está tocando, ainda tem matrícula, tem algumas bolsas, tem os critérios? Então, a gente, depois que finalizou o projeto da prefeitura, claro, de um ano para o outro as crianças também trocam de turma nas escolas, refazem as suas terapias. Então, abriu-se sim algumas vagas, a gente deve ter uma média de umas 8 a 9 vagas ainda disponíveis. Os critérios para entrarem aqui no Lira, né, com a nossa bolsa própria, seria assim, comprovando até 3 salários mínimos, a gente consegue conceder os 100% na aulinha. E se não, manda o comprovante os comprovantes de renda para a gente. Se extrapolar esse valor, a gente faz uma análise e pode ganhar até 50% de desconto. Maravilha! É isso, presidente. Vamos embora? É isso aí. Só dar parabéns antes para a Cláudia e tocar no assunto. O Luiz Guilherme saiu daqui agora, nosso assessor de natação, faz parte da diretoria de natação junto com o Marcelo Amin. Parabéns pelos resultados da natação competitiva, que estão sendo muito expressivos. A gente pôde falar com ele, o Luiz explicou da reestruturação, do incentivo do clube. Hoje a gente está retomando, está num trabalho de retomada do protagonismo do Lira Tênis Clube na natação catarinense nacional, e isso também fruto do trabalho da Claudinha. De base. A Cláudia não trabalha só com uma área aqui no clube, né, Cláudia? É toda a parte esportiva. E a gente tem muito carinho, mesmo porque a natação faz parte da nossa história, e é uma obrigação nossa também trazer esse esporte de rendimento com um alto nível como o Lira Tênis Clube merece. Se os atletas estão aqui para representar o nosso clube, a gente vai dar toda a estrutura necessária, vai cobrar resultados também, né, Claudinha? Então, deixar essa mensagem aí também de parabéns. Parabéns pela retomada, pelo apoio. Estamos crescendo de maneira mais estruturada também no esporte de rendimento e temos convicção que estamos no caminho certo para essa meninada que estava hoje aqui no Festival do Picolé, daqui a pouco se tornar atleta e representar o nosso clube aí pelo Brasil inteiro e até fora do país. É a nossa base, né? Maravilha. Então tá, gente, a gente encerra o episódio número 13 do Pod Lira, num dia especial, mais um dia da família, um dia de natação, de inclusão social, de esporte, de convivência. E esse é o Lira. É uma família que envolve todas as coisas positivas, todas as energias positivas,
Estar aqui no clube é um grande orgulho, é uma satisfação, é motivo de prazer e alegria. E lembrar, né, presidente, que nós temos no dia 9 de maio o Baile das Mães. Você pode adquirir o seu ingresso na secretaria e vai ser uma grande festa. Sexta-feira o Baile das Mães, sábado descanso, domingo o almoço das mães, né? Cada um na sua casa. Mas sexta o encontro marcado aqui com o Lira nesse baile que vai ser maravilhoso. A gente agradece e vamos em frente, né, presidente? É isso aí, Vanderlei. Até a próxima, né? Valeu, um abraço, até a próxima. Até.